Senhor Jesus, tudo que eu sou, tudo que almejo ser, é parecer com o Senhor. A imagem do Senhor para mim é tudo que eu admiro, é tudo que eu respeito, é tudo que eu venero na minha vida. Aplaude Ele mais uma vez, aplaude, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com os amados. Mais uma vez lembrando vocês, temos essa paciência final aí da reforma, mas tudo vai melhorar muito aqui. Como está vendo, o púlpito vai para lá, as cadeiras vão mudar, tudo vai ser para melhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra. Declaro as mentes cativas à Palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Título da palavra, como já do conhecimento de alguns: Deus sempre nos levará à grande saída. Queridos, na vida de todos os homens de Deus, essa colher de chá não será dada a nenhum servo, nenhuma serva de Deus na Bíblia, quanto menos hoje. Todo homem, toda mulher de Deus tem uma situação na sua vida em que parece que está encurralado, encurralada. Aquela situação que parece que dessa você nunca mais vai sair na tua vida. Existe aquela situação que parece que agora é para valer. Agora é ir vegetando aí, vivendo cada dia até a vida acabar. Mas não existe uma maior mentira do que essa. Com Deus isso é uma grande mentira. Não funciona assim. Davi fala assim em Salmo 18, versículo 4. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Você não acha que essas palavras são poucas? Nós não estamos falando de uma provaçãozinha aqui. Davi está falando que chegou numa situação na vida dele que parecia que dessa não sai mais. Salmo 116, mais adiante, dizem que não sabem quem é o autor, mas a fala é a mesma de Davi, não mudou nada. Mas ele vai lá e acrescenta mais um ponto. Salmo 116, versículo 3, laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Existem alguns versículos que a gente tem que largar a mão de romantizar, sabe, quando lemos na Bíblia. A Bíblia não é para ser romantizada. Isso não é um versículo de alguém que está passando lá uma dificuldadezinha e está irritado. Isso aí é alguém que está dizendo que está num estado que muitos filhos de Deus hoje estão. E repara que ele fala tribulação, tristeza, angústia. E é algo que veio do inferno. Se com esses que estão na Bíblia aconteceu isso, imagina com a gente hoje. Por que com a gente? Porque antigamente para servir a Deus tinha que ser um seleto aí, uma seleta. Imagina hoje que todos nós servimos a Deus. Imagina o que o diabo não vai tentar fazer. Em Zacarias 14, 21, se referindo aos dias de hoje, Deus profetiza assim. Zacarias 14, 21, sim. Todas as panelas na igreja em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor. Deus está profetizando os dias de hoje, em que todos que estaríamos na igreja seríamos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus e seríamos santos ao Senhor. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão dessas panelas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Porque naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor. Então fala que virão dias que são os de hoje. A pessoa, você seria uma panela de Deus para dar alimento à multidão.
E o alimento de Deus foi cozido aqui dentro. Eu e você pagamos o preço para entregar a palavra de hoje pronta para a multidão. Fala com todas as panelas. Hoje é lindo porque a pessoa se converte agora, ainda não sabe nem quem é o Senhor Jesus direito. Ela já está servindo a Deus, já chega em casa, já fala para a mãe, para a prima, para o cunhado. O próprio Senhor Jesus em Lucas 7:28 fala o quê? João Batista é o seleto de Deus da sua geração. Olha, Deus não levanta 2 nem 5, é só João Batista naquela geração. Mas olha o que o Senhor fala dele. Lucas 7:28, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no meu reino já é maior que ele. Como é que você achou que o desgraçado do diabo não ia tentar bagunça com a gente? Como é que você achou que ia sair a fatura de grátis? Se a Bíblia diz que o menor aqui é maior que João Batista, que viveu naquela forma como sendo o maior dos homens. O ataque ele dirigido, queridos, para vocês chegarem a uma conclusão efetiva, legal na sua mente, irreversível. Eu sei que dessa nunca mais minha vida vai mudar. Pode ser uma doença, pode ser uma dor, pode ser uma enfermidade emocional, pode ser o relacionamento, pode ser familiar, pode ser financeiro. A ideia agora é vegetar até o último dia aí. O importante é que eu vou para o céu e não para o inferno. Bom, glória a Deus, a conclusão final está maravilhosa. O importante mesmo. Que adianta ser a pessoa mais famosa do mundo se o céu não sabe quem é você, lógico. Mas essa matemática aí da trajetória humana, essa não fecha. Na conta de Deus não fecha. Deixa eu te mostrar 10 exemplos de homens de Deus encurralados, que pareceu que realmente não tinha mais saída. Pastor, eu tenho certeza absoluta que financeiramente eu nunca mais saio dessa. Eu não vou rir da tua cara se você me falar isso. Porque a Bíblia já me dá muitas provas que você não está brincando. E porque eu e você não vemos o mundo espiritual. O próprio Deus não pode te mostrar todo o mundo espiritual, porque senão a vida de fé acaba. Tua legitimidade para vencer Satanás acaba, se você vê tudo, se você sabe tudo. Em 2 Coríntios 1, 7 a 10, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 1, 7 a 10. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto da própria vida nos desesperamos. Olha o que Paulo diz aqui. Ele está numa terra do nunca, sem recursos, sem auxílio, sem ter aonde ir. E foi tão encurralado ele e o amado que estava com ele, que achou que sua vida acabou. Olha, o homem que mais se moveu no poder de Deus no Novo Testamento, o que mais livros de Deus recebeu para escrever na Bíblia, está contando isso. O que você acha de nós meros mortais então? Satanás, por A mais B, tentou provar para ele que a vida dele tinha acabado. Agora, eu contando os dias, vai vegetando aí até resolver. Não, deixa eu te falar algo, resolveu. Saiu de lá e retomou. Você é o próximo, a próxima da lista de Deus. Você ainda não conhece uma coisa chamada intervenção de Deus. Por que não conhece? Porque ela ainda não chegou. Quando Deus interferir, você vai dizer, pastor, nunca imaginei que é a solução. Lógico que você nunca imaginou, você nunca foi Deus, como é que vai saber? Segundo o exemplo de Jefté. Jefté foi perseguido sem fazer nada de errado. Cancelaram seu registro de nascimento. Primeiro que encontra pode levar ele como escravo. Tem que fugir dos seus irmãos que querem matá-lo. E olha o que acontece aqui para lacrar a vida dele para sempre. Em Juízes 11, versículo 3,
Juízes 11, versículo 3. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Tobi era uma terra sem lei. E homens, não diz maravilhosos, espirituais, cheios do Espírito Santo, maduros, anciãos, homens levianos se ajuntaram a ele e com ele iam para cima e para baixo. O que você acha que o desgraçado do diabo não falou para esse homem? O que ele falou para ele? Você nem registro de nascimento tem. Você, se for parar em qualquer parada aí de soldado, você não tem documento para apresentar. Você já não está na tua terra, está na terra de Tobi, onde já não tem nem lei. E para melhorar, olha o grupo que anda com você. Com certeza absoluta, o diabo provou para ele, por A mais B, que a vida dele acabou, que a ideia agora é ir vegetando, se autossocorrendo, se virando aí, cada dia, até a vida acabar. Mas não terminou assim, não. No próprio capítulo 11, versículo 29, de repente vem a afronta, o povo procura ele para socorrer Israel, e olha o que diz no 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Toda a solução de Jefté não era dar para ele de novo o registro de nascimento. Isso aconteceu, mas isso foi como consequência. Não era dar dinheiro para ele, não era aceitá-lo de volta na sua cidade de nascimento, na família. Era que o Espírito Santo viesse sobre ele. E depois dali, tudo se fez novo. Se tornou chefe da nação até o último dia da sua vida. Eu vou repetir, eu não sei o que o diabo andou falando para você nesses dias, mas eu ouvi muitas vezes essa frase, 20 dias atrás, ouvi muitas vezes. A vida acabou, e eu perguntei a Deus o porquê. Ele me disse, meu povo está ouvindo muito isso, terça que esta. Fale isso para eles. Nada acabou. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Nada acabou. Tua vida não acabou. Você não vai vegetar. Você não vai empurrar com barriga. Você não vai ficar toreando. Não existe torear. Não existe. O que existe é dependência absoluta do Espírito Santo. Terceiro personagem, José. Você lembra onde foi parar José sem fazer nada de errado? Na prisão. O que sobrou? Eu te pergunto o que sobrou. A família de José vende ele como escravo. E como escravo também, parece que ele, José poderia dizer essa frase. Parece que foi pouco me tornar escravo, agora estou na cadeia. Já pensou numa coisa dessa? Uma cadeia que não pode passar de 30 dias. O mês não pode virar em cima de quem entrou lá. Sempre expliquei isso aqui. Era da dinastia do Egito. É rotativa. E não tem advogado, não tem nada. O chefão lá jogou, no máximo 30 dias já rodou aí, enforcou e já era. O que Satanás deve ter falado para José? Ué, já deu 31. Olha, você ganhou mais um dia. 32. Olha, agrada aí o carcereiro fazendo bem feito, economizando no feijão e no arroz, que a Bíblia diz que estava acontecendo, a mão de José estava multiplicando aquilo. E vai vivendo. Mas Satanás ele é blefe mesmo. Ele blefou com ele próprio, foi parar no inferno, preso lá. Você acha que ele não vai querer blefar com você? A vida de José não terminou aí. José não teve que torear nada. José não teve que empurrar com a barriga coisa nenhuma. Quando chegou a manifestação do poder de Deus na vida de José, ele se tornou o que se tornou. E para o resto da sua vida. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Eu estou gostando de ver esse pássaro. Agora, ele não pode roubar a tua atenção do culto. Ele é criação de Deus, e a Bíblia diz em Mateus 6, que até o que ele vai comer de manhã, de dia, de noite, Deus já providenciou para ele. Então, eu não creio que foi o Satanás que colocou ele aqui. Por isso, não olhe para ele e olhe para a palavra. Dá para dizer amém?
4. Noemi e Ruth, queridos, lembram da história de Noemi? Ela vai, sai da vontade de Deus, vai para a terra dos demônios de Moabe, que nunca deveria ter ido, perde marido, perde 2 filhos, uma nora sobra do lado dela, a nora diz para ela, chamada Ruth, agora teu Deus vai ser o meu, porque eu vi o que meu Deus fez com a gente. Ruth teve discernimento espiritual aguçado, percebeu que o Deus da terra dela de Moabe, que matou os maridos das duas, que matou o marido da própria sogra, ela falou, ele não vai ser mais meu Deus, eu vou seguir o teu. Só que o que Noemi apresenta para ela para o resto da vida como viúvas, nós duas, a lei nos dá direito de ficar catando o que cai no chão, eles vão ser generosos, vão derrubar alguma coisa a mais, e isso a gente troca por não sei o que, vai ser para o resto da vida. Não, Senhor, não vai ser para o resto da vida. Não vai. A tua Bíblia conta uma história linda, que Deus levanta Ruth, casa com Boaz, se torna em Mateus capítulo 1, uma das mães de Jesus Cristo. Tudo mudou para as duas. Não existe com Deus encurralado ou encurralada para sempre. Eu sei que você não vê saída. Eu sei que você não sabe a quem procurar. Eu sei disso. Eu sei que você não encontra a porta. Não tem, eu entendo. Mas o teu Deus vai interferir na hora exata. Eu sei o que estou te falando. 2 vezes os discípulos acharam o Senhor que fosse um demônio fantasma. E nas 2 a vida deles tinha acabado. E nas 2 ele estava lá para refazer tudo. A primeira, Mateus 14, 24 a 27, são pescadores experientes, um tufão do inferno lá, jogando eles na terra do nunca no meio do mar, e eles sabem que vão morrer, eles sabem disso. E nesta hora, o Senhor Jesus vem para interferir. Diga comigo, intervenção do meu Deus. Então, em 24, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Foi ter com eles para socorrê-los, porque nesta hora, Satanás estava dizendo para eles, vivam os últimos minutos da sua vida. Aproveitem os seus últimos nem horas, minutos, porque esse barco já vai afundar e acabou. Mas o Senhor vem para interferir, vem para dizer para eles, nada disso. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é fantasma. A primeira vez que chamaram o Senhor Jesus e acharam que é um demônio, foi essa. E aí ele diz, nada disso. Eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, versículo 27, tem de bom ânimo sou eu, não tem mais. Nada disso. Sua vida não acabou. Vocês não vão empurrar com a barriga contra os ventos contrários os últimos momentos da sua vida. Nada disso. Quem dá glória a Deus aqui? E aí como é que terminou? Versículo 33, 32, subindo Pedro e o Senhor Jesus no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, não és fantasma, és filho de Deus. Quem dá glória a Deus aqui? E na segunda, ele ressuscita, e eles estão encurralados. Estão apavorados, estão com medo dos judeus. Eles sabem que a próxima façanha é achar eles e pendurar eles em cruzes. Será um espetáculo que os judeus, os fariseus, os discípulos diretos dos fariseus e muitos ligados aos fariseus pela religião roxos estavam clamando, respirando sangue por isso. Que os discípulos sejam encontrados e pendurados em cruzes. Então agora eles estão empurrados dentro de um cenáculo de um homem rico em Jerusalém e não podem abrir a boca. E Satanás deve ter dito para eles, faltam alguns dias para vocês aí. Vão vegetando. Por que vegetando? Porque não podem nem falar a voz alta. A comida é aquela coisa contada do homem rico. Mas quem consegue manter tantas pessoas? Tanto tempo. Numa época em que Jerusalém estava destruída financeiramente no pó, na mão de Roma.
Mas não é nada disso, queridos. Isso aí é blefe dos demônios. Quem dá glória a Deus? Em Lucas 24, 15 a 21. Lucas 24, 15 a 21. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Antes, perdão. Lucas 24, 31. Não, é que eu adiantei um ponto. Pera. Deixa eu voltar. Antes de começar a ler. Enquanto os discípulos estão no cenáculo, 2 estão indo para Emaús. Por que estão indo para Emaús? Porque eles mesmos vão pronunciar aqui: a vida acabou. Agora eu estou olhando aí os dias que restam. E nisso o Senhor intercepta eles no caminho. Então nós vamos começar pelos 2 caminhos a Emaús para chegar nos que chamaram o Senhor Jesus de fantasma. Vamos ler Lucas 24, 15 a 21. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou dos 2, ia com eles. Como estavam já desconectados dele, como preguei no domingo, então não puderam ver que ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa de que tratando enquanto caminhais? E eles pararam, todo mundo diga, entristecidos. Essa é a frustração que assume o estado emocional de quem, mesmo sendo filho ou filha de Deus, não tem mais esperança. Porque para eles pararem entristecidos assim, eles já não têm esperança. Então um repreende ele: você é o único que não sabe, não é? Ele perguntou: quais no 19? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. 20. E como os principais sacerdotes fizeram com ele. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem ia mudar tudo aqui em Israel. Tudo. Mas já hoje é o 3º dia e não tem mais nada para acontecer. Então você está achando que teu problema é único, é? Você está achando que teu pensamento é único, é? Tem gente que andou com o Senhor Jesus 3 anos sem parar. E olha como está, olha o estado que está. Aí o Senhor então fala para eles: vou reconectar vocês a mim. E nós vamos fazer uma ceia para isso. Na ceia foram reconectados a Ele. 31 em diante, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Todo o milagre da vida deles não era descobrir que ele ressuscitou, não era os judeus pararem de persegui-los, não era terem dinheiro para pagar as contas novamente. Todo o milagre da vida deles era que os seus olhos se abrissem para ver onde está o Senhor Jesus. Dá para dar glória a Deus, igreja? Aí eles correram para os irmãos, contaram. No 36, falavam ainda estas coisas, quando o próprio Senhor Jesus apareceu no meio deles, no meio de todos os que estavam com medo no cenáculo, com os 2 que voltaram lá de Emaús. Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um fantasma. Pela 2ª vez é tido como fantasma, espírito, demônio, espírito de engano, porque de tão distante na cabeça deles era a intervenção dele. Na minha mente e na tua tem situações que o Senhor está tão distante na nossa mente, tão impossível ele agir, que às vezes a ação dele já começou na tua vida e você ainda não está acreditando. A ação dele já começou, ele começou a interferir já. Por isso, enche esse coração de fé e continue declarando coisas grandes. O meu Redentor vive neste meu corpo, que falaram para Jó. A esposa falou: abençoa teu Deus e morre. E ele disse: eu vou abençoar meu Deus, mas não vou morrer não. Nesse meu corpo ainda vou ver a glória de Deus ser restaurado na minha carne. Parabéns para ele, não teve que contar os dias não. E num ano acabou a palhaçada, virou o Jó que você conhece. Que mais? No 38, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados?
Aí ele fala, no 40, eu tenho osso, tenho carne, olha só. Vou continuar lendo. Vede as minhas mãos, no versículo 39, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. O teu Senhor Jesus tem um corpo que você toca, tá? É o corpo humano, mesmo que ele teve na terra. Ele ressuscitou com ele, lembra que a carne dele nunca definiu. Então, apalpem, eles apalparam. Aí ele fala, porque estáis perturbados, porque sobem dúvidas ao vosso coração, vede minhas mãos, apalpem. 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41, e por não acreditar eles ainda, meu Deus, tanto pelo impossível ele estar aqui interferindo na nossa vida, fazendo tudo novo, quanto de alegria ao mesmo tempo. Por não acreditar eles ainda, e por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Demônio não come, dá aqui que eu vou engolir isso. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu falei, 45 agora, vou te mostrar que o maior milagre da vida deles não era que eles vissem o Senhor Jesus de novo, que eles recebessem vida de volta, ninguém vai matar vocês, voltem para casa, vão trabalhar. Não, o maior milagre está no versículo 45. Então, ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aplaude o teu Deus, aplaude. O teu maior milagre não é Deus te atender onde você está no sufoco agora. Vou repetir, não sei se é no familiar, nas finanças, na saúde, eu não sei, ministerial. O teu maior milagre é o Senhor abrir teu entendimento espiritual. Todo o resto vai ser consequência disso. Outro personagem, o sexto, Pedro e os discípulos. Eles negaram o Senhor Jesus, lembra? Lembra? Pedro negou. Ele falou as 3 frases que nenhum filho, nenhuma filha de Deus pode dizer. Não sou dele, não reconheço ele, não recebo nada que me ensinou. O que é isso aí? Pedro falou isso. E os outros 10, Judas já tinha ido com ele. O que Satanás deve ter dito para eles? E aí o Senhor some, lembra? Morreu. Colocaram ele lá numa tumba, colocaram uma pedra enorme, não dá nem para remover, com escoltas, não dá nem para abrir para ver o que está acontecendo lá dentro. O que o diabo deve ter dito para eles? Foi bom quanto durou, está vendo? Aí, agora é vegetar, é empurrar com a barriga, dia após dia vocês vão se virando, vão dando um jeitinho aí brasileiro, não é? Você estando no meio deles não teria outro pensamento, não. E para piorar, Pedro diz, vou pescar então. É o que a gente sabe fazer. Porque ele não acreditava mais na oração naquele momento. Não acreditava. Vou orar para quê? Vai acontecer o quê? Pedro que tinha que puxar eles para a oração. Não era incrédulo. Ele estava sufocado. Tanto por Satanás, quanto pelos seres humanos, que é o que eles sabem fazer. Os fariseus, quem são os fariseus? Os que dizem que conhecem a Jesus Cristo e querem destruir a tua vida a todo custo. Não tem outra coisa para fazer. E por último, pela sua própria desobediência. Mas não acabou não. Lembra? Teu Senhor aparece na praia. Eles não conseguem vê-lo porque estão desconectados, como pregamos aqui domingo. E agora ele diz, tudo volta a andar. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Tudo volta a andar. Só que vai ser num poder que nem eu, Senhor Jesus, mostrei. Na terra vocês vão mostrar. Não tem um registro que a sombra do Senhor Jesus curava as pessoas. Tudo bem que ele tinha poder para isso. Mas ele deixou esse presente aí para os discípulos em Atos 3 e até Atos 5. Até andando assim na sua sombra no Atos 5, todo mundo era curado. Muitos milagres foram reservados para eles. Deixa eu te falar algo.
Tua história não acabou. Satanás não te conta a história da carochinha dele. Manda ele para os quintos dos infernos. Você não vai ter que torear nada por resto da vida. Você não vai empurrar com a barriga nada por resto da vida. Teu ministério não acabou não, Senhor. Teu chamado não acabou. Tua vida financeira não vai ser essa lama. Pastor, mas você não conhece o tamanho da minha dívida. Realmente eu não conheço. Eu conheço a minha que me jogaram nas costas 16 milhões de reais. Por que você não pergunta lá do meu CPF, diabo desgraçado? E eu estou dando a mínima para essa idiotice. Aplaude a Deus pela minha vida. Eu estou lá me lixando para coisa de imbecil, de jardim da infância. Satanás está te dizendo que tua dívida é impagável, que tua doença é incurável. Manda ele para o inferno. Até olha para esse pé aqui. O que falaram para você nesse pé que falaram para mim? Estou todo lá no tombo lá, que colocou placa. Falou que muitos movimentos não poderia fazer. Quais desses movimentos? Fala para mim. Quais? Esse que eu não posso fazer. Manda o diabo para o inferno. Esse que eu não posso fazer. Conta isso para os demônios. Nada na tua vida é para sempre, está me entendendo? A única coisa que é para sempre são as promessas, é o agir de Deus, é o movimento do amado Espírito Santo. Você só precisa de compreensão da Bíblia, ter mais compreensão da mente de Deus. E eles entenderam a mente de Deus, como você acaba de ler aqui. Outra personagem, Josué, na cidade de Ai. Ele é interceptado mesmo, pego de surpresa. Porque ele nunca tinha perdido uma, ele nunca viu Moisés perder uma. E todas as que, quando Moisés estava vivo na terra, que mandava Josué, vitória ganha, está certa, não tem o que errar. Agora ele manda uns lá para uma cidade chamada Ai. A derrota foi grande, diz que o coração do povo derreteu. E Josué, ele vai orar assim para Deus: não teria sido melhor a gente não passar pelo Jordão? Ele agora está dizendo para Deus que acabou. E tem mais, Deus. Agora todos os inimigos ouvindo já se levantaram. Agora estão com força total. Para nós acabou. Então ele quer convencer Deus a retroceder. Ele está dizendo, não tem mais jeito. E o que Deus fala para ele? Esse retroceder não é nada disso. O que está vindo é muito maior. E agora, depois desse episódio, ninguém mais te segura até entrar na terra prometida. Não tem mais paradas. Sabe aquelas paradas longas que Deus dava? O povo de Israel ficava acampado e fica meses. Acabou. Depois de Ai, agora quem quer sou eu. Pode ir direto. Mas não é que entrar na terra, mas não é que o livro de Josué foi escrito para ele, para mim, para vocês, essa Bíblia aqui. Não existe essa coisa, a tua vida acabou, não existe empurrar com barriga, não existe. Eu tenho que ser repetitivo, porque os malditos demônios repetiram isso para você 1000 vezes. Não existe esta coisa de agora vai historiando, vai se virando, vai dando jeitinho brasileiro. Não existe essa conversa fiada. Deus vai fazer na minha vida algo, nessa igreja Deus vai fazer algo. Está para acontecer a qualquer minuto. É mais fácil encher o pulmão e falar quando o milagre aconteceu. Mais difícil agora. Mas eu falo agora. Em breve eu vou rir tanto. Esses primogênitos. Esses primogênitas aí, nós vamos rir tanto. Mas nós vamos rir. Vocês vão rir tanto. Os filhos mais antigos dessa casa, o presente deles é enorme. A maioria já sabe. Eu tenho interceptado, falar de vir cá. Quando vier romper, você vai ver até o mimo. Até para Dubai nós vamos. Tua pastora me perguntou se eu vou fretar um avião. Falei que eu vou. Vou fretar um avião. Não estou brincando. Por quê? Porque eu creio no sobrenatural, eu não creio na conversa fiada de demônios. Se não fosse uma cambada de imbecis, eles que eram anjos, agora nem asinha tem, eles servem para alguma coisa para me convencer, bando desmiolados de zerruela. Eu vou crer na soberania de Deus, eu tenho compreensão das Escrituras. Se Deus libera um poder na tua vida, começando por mim, chegando pastor França, pastor Toninho, minha filha diaconisa aqui, indo na outra que está ali para interceder, até ali, você que me assiste, Deus libera um poder agora, nós nunca mais vamos te ver na vida, porque uma hora você está na França, outra hora está em Jerusalém, outra hora está pregando não sei aonde em Portugal, outra hora no Senegal, e a glória de Deus vai descer, e o poder de Deus vai encharcar você está querendo convencer Deus que a tua vida acabou. Josué, agora quem vai direto com uma marcha sem parada até a terra prometida, sou eu, diz o Senhor. Foram lá e invadiram tudo, aplaude o teu Deus, aplaude. Que história é essa de acabou? Paulo e Silas,
Atos 16, 24 a 26. Esses aí foram colocados na cadeia para matá-los no dia seguinte. Olha que interessante. Atos 16, 24. Colocaram a dupla para... deixa eles aí. Como colocaram eles no cárcere inferior, onde tem asfixia, se morre ele já está morto mesmo. Ninguém vai reclamar. Atos 16, 24, este carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e ainda lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, vida, azar, olha onde fomos parar. Aproveitemos as últimas horas até o raiar da manhã, que 9 horas estaremos na, sei lá se era a cruz que matava ali na região, mas é ali que nós vai, e vamos aproveitar aí. É isso que eles falaram? Não, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos, e é isso que colocou eles para ir em paz, para onde quiserem ir. Vai dando glória a Deus aqui, igreja. Pedro na prisão, ele foi colocado. Para Pedro foi muito difícil acreditar na intervenção do anjo, e por muito mais para quem estava orando por Pedro, porque Pedro foi colocado para morrer depois da Páscoa. O rei lá colocou ele para acabar com ele, para matar ele mesmo. Então é aquela história, tua vida acabou, você está encurralado, dessa não tem mais saída, não tem mais o que fazer, tudo que você planejou fazer para Deus, acaba aqui, aproveita as últimas horas de vida aí. E são as mesmas palhaçadas. Os demônios não têm nada novo, não são inovadores, são imbecis. Eles repetem o mesmo ataque, entendeu como é que é? E você não pode cair nessa. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Não pode cair nessa. Em Atos 12, 4, tendo feito prender a Pedro, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o quartel. Olha que loucura! Tensionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Apresentá-lo ou crucificá-lo? Depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja estava ao azar, ouvida, coitado dele, era tão jovem. Tinha a vida pela frente, que dó. Mas aprove a Deus, então que ele morra em paz. É isso? Extrema unção no coitado. Mas havia oração incessante ao Deus que tudo pode, da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, olha que glória. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Não é depressa para eles não acordarem, não. Depressa a igreja está aflita. Vai lá na casa, lá, enfim. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele fez, mas ele não está acreditando. É muito impossível, muito improvável que Deus faça algo agora. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa, porque daqui você não volta. Então ele pôs a capa, lá fora está frio. Então saindo, ele seguia o anjo, não sabendo o que era real, igreja. Não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes que era uma visão. Olha só, você vai viver isso em breve. Você vai falar para alguém: me belisque para ter certeza que estou acordado ou acordada que Deus fez. Deus fez sim, Senhor. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu. Você fala de motor automático, isso já começou com a gente lá em Atos 12. O qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram para uma rua. Logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo lá. Olha, era tão improvável, impossível a retomada. Retomou sim, Senhor. E aí ele chega na casa lá no versículo 14 a 16, reconhecendo a voz de Pedro. Tão alegre a menina que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar: olha, ele está lá. Como é que está no portão se nem abriu? Você está louca? Olha o que eles disseram. Eles lhes disseram: estás louca? Porque era impossível, improvável, toda a história que os demônios contaram para você.
que tentam contar para mim, que tentam contar para essa igreja, para a tua casa que me assiste. Estás louca? Ela, porém, persiste. Eles oravam para Deus libertá-lo. Ela disse que está na porta, eles dizem, você está louca. Eu acho lindo isso. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram, deve ser o anjo dele. Onde que na Bíblia diz que o teu anjo vai aparecer com a tua cara? Se o anjo que me serve aparecer com a cara desse que você fala, o coitado vai cair em depressão, vai correr fazer plástica lá no céu, ele não vai aceitar. Entretanto, Pedro continuava batendo, então lhe abriam e viam, e ficaram atônitos. Pastor, antes de chegar no parte 10, então, por que Deus me deixa passar? Já que Deus vai fazer, já que Deus tem tudo pronto, já que Deus tudo pode, já que basta uma palavra de Deus em minha vida, igual a José sai da prisão direto lá para o palácio, para te dar legitimidade. Não me leve a mal, Deus falou isso para mim. E isso, a igreja nem existia ainda, essa aqui. Ele falou para mim. Eu perguntei muito a Deus, por que o povo dele que ele ama tem que passar algumas coisas? E eu insisti na resposta. E ele foi claro. Olha o que fala em Salmo. Vê comigo, vê. Salmo 115, versículo 16. Olha o que fala aqui. Os céus são os céus do Senhor. Ele que manda lá. Mas a terra deu a ele, aos seres humanos. E para ser mais sincero, aos filhos dos homens, o Senhor Jesus dizia filho do homem, são filhos que eram do mundo e Deus tomou para si. O que Deus está fazendo, Ele está legitimando a tua colheita. Vou explicar melhor. Quando você sofre, e você mesmo assim continua orando na terra quem liga sou eu e você. Nós ligamos na terra o poder de Deus, nós que desligamos o poder de Satanás. A terra foi dada para a gente conquistar o que não é nosso. Então, quando você sofre e diz glória a Deus, sofre e diz mais uma oportunidade para eu legitimar minha herança na terra, você está ganhando créditos espirituais, você está legitimando, está validando na terra tudo que Deus vai te entregar daqui pela frente. Repara que todos esses casos aqui, nenhum deles blasfemou, nenhum deles falou, realmente esse Deus aí foi confiado. Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nós vamos para a fornalha, o diabo deve ter dito, falta poucas horas de vida, aproveitem, respirem bastante. Eles não estavam blasfemando, eles estavam dizendo, posso até morrer na fogueira, mas meu Deus vai fazer algo. E todos sabemos da história que o Senhor Jesus teve lá. Deixa eu te falar algo. Você está dando legalidade, Deus está te dando legalidade para construir a colheita que vai chegar nas tuas mãos, pois que Ele te exige sacrifícios. O sacrifício pode ser voluntário, me entrega a Isaac. Pode ser voluntário, porque eu já achei que Deus estava abusando de mim. Eu contei isso no livro Moedas Mais Moedas, como Deus as conta. Está esgotado, eu sei, a gente imprime 10 exemplares para dizer que está esgotado. Eu acho linda essa frase, mas deve ter lá. Eu não tinha o que comer, eu não tinha mesmo, tinha falido. Mas era a hora que Deus ia me levantar. Ele não tinha me levantado ainda, está escrito lá, não estou inventando nada novo. E Ele me falava, tira tudo que tem na carteira e dê na igreja. Só que esse tudo era R$5, R$3, era para pagar um ônibus para voltar para casa, porque era muito longe. E eu tinha um sapato que estava furado embaixo hoje. Eu estou na colheita, não tem um furo, olha essa sola que bonitinha, e nem escorrega. Aquele era de couro, da época que tinha dinheiro, mas já estava todo aberto aqui. Eu tinha que pôr algo para interceptar aí. Então imagina andar no asfalto com aquilo, e eu estava longe. E naquele dia eu tinha R$5 na carteira. E eu... Na vigília, que não era nem culto, o amado líder lá, nem era o pastor, ele falou assim, Deus me encurrala para a gente fazer uma oferta para a igreja. Ele mesmo fazer também, ele não estava olhando dinheiro, era um grupo pequeno. Eu sinto uma voz que eu não podia dizer que eu não ouvi, dá tudo o que tem de novo. Ele me pedia tudo. Eu fiquei com tanta raiva dele naquele dia, vou repetir, está escrito no livro.
Mas fiquei com tanta raiva, porque eu sabia que era ele, por mais que eu não sabia ouvir a voz dele direito. Eu não tinha como me esquivar, mas fiquei com tanta raiva. Eu estava ajoelhado ali, já não era de oração também, estava na vigília para ver se aprendo a orar. Eles também não eram de oração, estava tudo aprendendo. E aí foi lá, mas me deu uma raiva. E o que eu pensei? Deus pediu o único dinheiro que eu tenho na coisa, eu acho que eu vou sair, algum irmão vai parar. Deus me disse, para esperar você chegar. Que nada, todo mundo de carro foi embora. E eu tive que andar não sei quantos quilômetros a pé para ir para casa. Mas fiquei com uma raiva. Chateado com Deus, falei, o Senhor está de olho no dinheiro que nem é meu, da minha coitada da minha mãe, que está trabalhando fora, que me dá para pegar um ônibus. Até isso o Senhor pede. E a voz dele veio mesmo. E o que eu chorei aquela manhã andando na rua, no asfalto ali para ir para casa. Ele falou para mim, você já foi muito roubado na tua vida financeira, é necessário o sacrifício. Entrega, porque eu estou dando legalidade, porque o que estou para te entregar, você hoje não tem como calcular. Ele estava falando de ministério, de tudo que eu já fiz, e vou fazer muito mais agora. Aquilo me consolou. Eu não estou dizendo que cheguei em casa e achei 50 reais na rua. Porque esse não é eu mesmo. Tive que andar aquilo. Mas Deus estava me legitimando. Ele me ensinou isso de Salmo 136. Abre a Bíblia que eu vou falar com você. E veio esse versículo. Ele falou para mim, eu estou te legitimando nas que eu vou te entregar na terra. Isso exige um sacrifício, uma entrega que te custa. Porque ele estava fazendo isso frequente que eu falo todas as vezes. Tem R$2, dá tudo. Tem 5 aquele dia, dá tudo. Era frequente. E aí eu entendi o princípio. Deus está permitindo você fazer um sacrifício, às vezes está doendo. Mas pastor, que sacrifício se ele que me roubou? Eu entendo. Se essa doença, eu entendo. Ninguém vai acordar, que bom, hoje bota aí uma. Não é isso. Mas Deus está usando como sacrifício para você dizer, estou legitimando na terra que o meu Deus vive. Você está criando legalidade na terra de romper com o sobrenatural, usando o sobrenatural, romper o natural da terra. Você está legitimando o sobrenatural em ação na tua vida. Tem gente que me fala, você ora com tanta certeza, prega com tanta certeza, mas é lógico que eu oro e prego com tanta certeza. Eu já vivi cada coisa com Deus. Então termino no último exemplo e terminamos aqui. Queridos, quando o povo de Israel, terminamos aqui, tá bom? Saiu do Egito. Lembram que Faraó veio para matá-los na frente do mar? E aí não tem escapatória, se desesperaram. Com certeza a cambada dos demônios, que não tem nada novo, devem ter corrido, aproveitem, pega um pão aí para comer um peixe nos últimos minutos da sua vida. Porque eles se desesperaram mesmo, a Bíblia é clara. Eles não sabiam que nada acabou. Porque Deus estava guiando eles como está guiando hoje você. E aí Deus fala, nada acabou. Aí Deus vai abrir o mar vermelho, mata Faraó, leva eles para o deserto, onde vão ter muitas experiências, água que sai para 2 milhões de almas beber, uma loucura, dias saindo da rocha, está na Arábia Saudita, a rocha até hoje está fendida lá, cientificamente agora comprovado. E vem aquela nuvem de dia, aquele fogo. Mas eu quero te ler, para terminar, para encerrar essa referência. Porque essa, ninguém me tira da cabeça. Eu daria a minha fortuna aqui hoje. Eu daria o processo de 16 milhões de reais contra mim para ter vivido essa experiência aqui. Porque eu daria meu dinheiro para ir para lá. Estou falando sério, eu daria. 2:55 da manhã, eu ficaria assim sentado esperando no campo. Esperando o quê? Lembra da história do maná? Que durante 40 anos descia e ficava flutuando assim, parava a uma certa altura do chão. Deixa eu ler para você o que eles comeram 40 anos. Essa para mim. Salmo 78, 23 a 25, terminamos aqui. Salmo 78, versículo 23. Nada obstante, Deus ordenou às alturas, e nas alturas, abriu as portas dos céus sobre eles. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu.
Quem dá glória a Deus aqui? Comeu, 25, cada qual o pão dos anjos. E enviou-lhes comida a faltar. Quem daria para eles? Vamos entrar na história, vamos encerrar com essa matemática simples, mas que fecha. Eles estão na frente do Mar Vermelho, o infeliz está vindo lá com fúria total. Os demônios soltos dizendo para eles tudo imaturo. Aproveita os últimos, 30 minutos de vida aí. Respira, sinta aí a liberdade que você teve e tal. Essa história, a conversa fiada. E agora os anjos fazem pão que vem do céu. Eles fazem, carregam e deixam para eles todas as manhãs, durante 40 anos. Quem gostaria de ter essa experiência? Eu vou te falar algo, você vai ter uma experiência muito maior que essa. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Muito maior que essa. Quantos querem confiar cegamente no Senhor? Coloque a tua mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão ao Senhor, se por falta de entendimento, permiti pensamentos que me fizessem duvidar do Senhor, cair na incredulidade, se desconfiei do Senhor, se soltei a tua mão, por falta de conhecimento. Hoje eu peço perdão. Eu volto a segurar a tua mão, Senhor Jesus. Por favor, segura na minha mão. Porque tendo o Senhor comigo, eu sou a pessoa mais forte do mundo. Amado Espírito Santo, peço perdão ao Senhor, se de alguma forma, como Pedro, eu cheguei à conclusão que não adianta mais orar. Eu peço perdão por todas as oportunidades que o Senhor me atraiu para a oração, e eu optei pela incredulidade. Pai Celestial, Paizinho querido, ao Senhor e ao amado Espírito Santo, eu peço perdão. A minha vida de oração está de volta. Diga isso para o Pai e para o Espírito. Diga: a minha vida de oração está de volta. Pode me esperar no quarto da oração. Eu estarei lá. Cuida de mim, Espírito Santo. Não me deixe cair. Não me deixe acreditar na mentira do inimigo. Porque em Ti volto a ter esperança. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por ser meu Pai, por nunca desistir de mim e por ter planos tão grandes para a minha vida. Eu confio no Senhor. Diga para Ele: realmente eu achei que não tinha mais jeito, mas o Senhor hoje é maior na minha vida. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco todos os pensamentos de medo, desespero, de sentimento de vazio. Fala essa frase. De sentimento de que não há mais nada a esperar. Eu consagro minha mente inteira à palavra de Deus. Todos os meus pensamentos a partir de hoje são para as minhas conquistas em Deus, minha vida de oração, minhas declarações de fé. Põe a mão no teu coração, diga: meu coração não é fundo de quintal, de dúvidas, de medos. Meu coração é baú de promessas, e eu vou viver cada uma delas
Em nome de Jesus, amém. Um minuto para você orar, um minuto para você falar com o amado Espírito Santo. 60 segundos apenas, para você agora aplicar a pregação que acaba de ouvir, orando entre você e Ele. Vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Espírito querido, sim, Espírito amado, sim, Senhor, sim. Sim para ti, Senhor Jesus, não para o inimigo, sim para ti. Sim para a tua palavra, sim para as tuas promessas, sim para os teus cuidados na nossa vida. Sim para a tua mão dada na nossa, sim para o Senhor nos guiar. Sim para tudo que vem do Senhor, meu Deus. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos abrir a mente mais uma vez. Obrigado por nunca desistir de nós, nos alimentar da tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Que a verdade do teu reino reine em mim, vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim, vem com o peso da tua glória. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo
A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. 10 minutos e 5, 10 e 10 em 5 minutos. Estou com a caixa de louvor para a gente orar. Se precisar ir embora, vai com a alegria de Deus para a tua casa. Se puder ficar, hoje a oração tem que ser ainda mais rápida. Por 10 minutinhos nós vamos estar orando aqui. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa.